Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao EQCast, o podcast para quem quer aprender mais sobre como realmente funciona o curso de Engenharia Química. Eu sou a Sofia. E eu sou a Heloísa. E eu sou o Luiz. Hoje vamos falar sobre uma etapa fundamental e que gera muitas dúvidas na graduação em Engenharia Química, o ciclo básico. É nesse momento que o estudante constrói toda a base teórica de matemática e física necessária para o curso e aprende a desenvolver o raciocínio lógico que vai sustentar todas as disciplinas específicas que a gente apresentou no episódio passado. Bom, para a gente começar direto no assunto, que assusta muita gente, Elo, quando estudamos engenharia química, temos muito contato com matemática e física? Então, no episódio anterior, a gente conversou bastante, sobre o ciclo específico, aquelas disciplinas mais voltadas para a profissão, como fenômenos de transporte, termodinâmica, operações unitárias e entre outras. Mas antes de chegar nessas disciplinas, todo estudante passa por uma etapa muito importante da graduação, que é o ciclo básico, e é justamente sobre ele que muita gente tem dúvida. Afinal, por que a engenharia química ela tem tanto cálculo e física? A resposta é que essas disciplinas são a base de toda a engenharia. Antes de aprender a projetar uma indústria, desenvolver um processo químico ou dimensionar um equipamento, a gente precisa entender os fenômenos que acontecem na natureza e aprender a descrevê-los usando ferramentas matemáticas e conceitos da física. Logo no primeiro semestre, encontramos uma sequência de disciplinas ao longo de toda a graduação, como cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, além da geometria analítica, álgebra linear, estatística e as disciplinas de química. Muitos desses conteúdos dão continuidade ao que foi aprendido no ensino médio, enquanto outros são novidades para boa parte dos estudantes. Em todos os casos, eles passam a ser estudados com muito mais profundidade e voltados para aplicações na engenharia. Por isso, é comum que esse seja o período que muitos alunos enfrentam a maior dificuldade de adaptação, tanto pelo ritmo das aulas quanto pela mudança na forma de pensar e resolver problemas. Mas é importante entender que o objetivo dessas disciplinas não é fazer o aluno decorar fórmulas ou passar 4 anos fazendo contas. O cálculo, por exemplo, é uma ferramenta para descrever como que as grandezas variam. A física ajuda a compreender como a matéria e a energia e as forças se comportam. A química, ela explica a transformação das substâncias. Tudo isso, mais para frente, se conecta diretamente com as disciplinas específicas do curso. Quando estudamos fenômenos de transporte, usamos cálculo e física para entender como fluidos escoam em tubulações, como o calor é transferido entre equipamentos e como as substâncias se difundem. Em termodinâmica, aplicamos conceitos de energia, equilíbrio e propriedades dos materiais para analisar processos industriais. Em reatores químicos, utilizamos modelos matemáticos para prever o comportamento das reações químicas e otimizar essa produção, Ou seja, aquilo que parece muito teórico no começo vai ganhando sentido conforme o curso vai avançando. E respondendo a essa pergunta, então, que muita gente faz, o engenheiro químico, ele fica fazendo derivadas, integrais no trabalho, no dia a dia? E a resposta é que na maioria das vezes, não de forma manual, porque hoje existem softwares que realizam grande parte desses cálculos, mas entender esses conceitos continua sendo fundamental. Afinal, a tecnologia ela fornece um resultado, mas é um engenheiro que precisa interpretar se ele faz sentido e também identificar possíveis erros, decidir qual que é a melhor solução ali para cada problema. Além disso, o ciclo básico ele cria uma linguagem em comum entre todas as engenharias. Um engenheiro químico, um civil, um mecânico ou um eletricista, por exemplo, estudam muitos dos mesmos fundamentos, porque todos precisam compreender conceitos como forças, energia, conservação, equilíbrio e modelagem matemática. E aí, depois, cada área aplica esses conhecimentos de acordo com a sua realidade.
realidade. Então, apesar de o ciclo básico parecer um grande desafio no início da graduação, ele existe justamente para construir essa base que vai sustentar toda a formação do engenheiro. É nesse momento que o estudante desenvolve o raciocínio analítico e aprende a enxergar problemas de forma estruturada, que são habilidades que vão ali acompanhar por toda a vida profissional. Muito interessante isso que você colocou, Elo. Mas eu acho que o pessoal também tem uma dúvida. Quando a gente olha essas matérias, elas parecem bem isoladas. E em que momento que elas começam a conversar, Luiz? Olha, Sofia, desde o início do curso, as disciplinas do ensino médio, elas se tornam extremamente necessárias para o início do aprendizado. Então, quando você entra na faculdade de engenharia, seja ela química ou outras que tem no mercado hoje em dia, você precisa ter basicamente domínio de funções, entender como a matemática básica ela funciona, ter um entendimento de frações, multiplicação. Essas bases matemáticas, elas basicamente servem para vocês darem a continuidade do aprendizado. Então, quando você entra na faculdade e você tem, por exemplo, acesso ao cálculo 1, esses conhecimentos prévios, eles servem basicamente para vocês entenderem como que funciona. E aí, ao decorrer do curso, as matérias do primeiro semestre em diante, elas vão basicamente se conversando. E essa pergunta que você fez, Sofia, ela entra muito no que a Heloísa comentou. Ela vai se tornando um pré-requisito. Então, sempre que vocês avançam nos conteúdos, os conhecimentos prévios eles são importantes, desde o período do ensino médio até o semestre em que você está. Então, nunca vai acontecer durante a graduação de você entrar, por exemplo, para uma disciplina e você não depender de um conhecimento prévio. Você sempre vai estar nesse cenário. Então é importante adquirir uma base sólida desde o início para que você consiga acompanhar as demais matérias. Isso acontece tanto para matérias de física, que dependem do cálculo, e também de química, que dependem entre si. Isso é algo fundamental, assim, que qualquer aluno que entra no curso de engenharia química precisa saber. Nossa, Luiz, muito interessante saber como essas disciplinas do ciclo básico, elas se conectam e formam essa base para o nosso curso, né, para a graduação. Mas eu acho que muita gente ainda fica com uma dúvida. Será que tudo isso realmente aparece no dia a dia? Então, Sofia, qual que é a aplicação prática dos conteúdos que vemos? A principal aplicação real do ciclo básico é que ele te ensina a pensar como um engenheiro. Porque quando a gente está na prática, não é exatamente igual quando a gente aprende no papel, que é tudo perfeito. A gente tem que lidar com problemas que às vezes podem ser muito complicados. Então, por exemplo, quando uma tubulação perde pressão, ou quando a gente faz uma reação química que não atinge o rendimento que a gente espera, às vezes a gente não tem um livro, um gabarito para a gente olhar e resolver esse problema. Então, o ciclo básico e entender como funciona esse ciclo dá para a gente uma bagagem física e matemática para a gente olhar esse problema que parece um problemão e transformar ele em problemas menores. E aí a gente vai resolvendo esses probleminhas e descobrir qual que é a coisa que está atrapalhando no nosso processo. E assim a gente acha uma solução mais rápida e mais estruturada. Essa é uma pergunta muito legal, porque muita gente acha que precisa chegar na faculdade sabendo um montão de coisa e realmente, não é bem assim. Eu achava, no meu primeiro semestre, tinha muito medo de chegar não sabendo nada e acabar tendo muita dificuldade, mas eu acho que o mais importante é ter uma base boa em matemática, principalmente em funções, equações, regra de 3, porcentagem, geometria e trigonometria. Esses conteúdos aparecem bastante logo no começo da graduação e vão facilitar muito a aprendizagem tanto em cálculo quanto em física, né? E em física vale muito a pena a gente entender antecipadamente os conceitos de movimento, força, energia e conservação. Mais do que decorar fórmulas, é importante a gente entender
o que está acontecendo no problema e como esses fenômenos funcionam. Já na química é interessante a gente chegar com uma boa noção de estrutura atômica, ligações químicas, estequiometria e soluções, porque esses assuntos servem de base para várias disciplinas na engenharia química, mas eu acho que existe uma habilidade que é até mais importante do que qualquer conteúdo, é aprender a estudar. Na faculdade, o ritmo muda bastante e ninguém espera que você saiba tudo desde o primeiro dia. O que faz a diferença é ter a curiosidade, não ter medo de errar e também criar uma rotina de estudos, que aí realmente vai fazer total diferença no seu aprendizado. Os conteúdos a gente aprende ao longo do curso, mas essa capacidade de buscar conhecimento e persistir quando aparece uma dificuldade é o que realmente ajuda o aluno a ter sucesso nos primeiros anos. E hoje em dia, a gente acaba usando bastante o uso da IA no nosso cotidiano. Luiz, como os alunos podem usar a inteligência artificial e as ferramentas digitais para aprender de verdade? Bom, na minha posição como estudante, eu acredito que a tecnologia e a IA, elas são ferramentas muito úteis se forem bem utilizadas. Então, quando a gente se dá em um momento em que a gente precisa aprender um conteúdo ou resolver algum problema, utilizar a IA para basicamente você aprender um processo é um caminho viável, desde que você saiba do que a IA está fazendo. Então, que ponto que eu quero chegar? Se você, por exemplo, utiliza alguma dessas ferramentas de inteligência artificial, seja o Gemini, o ChatGPT, o DeepSeek, você precisa ter um conhecimento sobre aquele assunto para você saber corrigir. Porque a gente sabe que toda vez que a gente utiliza essas ferramentas, a gente tem lá uma legenda embaixo daquele texto que é gerado, esclarecendo que pode haver erros. Então, a maneira certa de você utilizar essas inteligências é você saber quando corrigir, saber se aquela resposta ela é verídica e também, né, você ter um gabarito, né, normalmente os materiais que os professores da graduação eles entregam para a gente podem ter respostas que você precisa chegar, né, ou até mesmo nos livros didáticos que a gente utiliza durante o curso, eles também apresentam isso. Então, sempre ter esse cuidado é interessante, porque essas ferramentas elas estão lá para facilitar o aprendizado. E entrando nesse assunto de tecnologia, Sofia, quais materiais você acha que são mais utilizados, assim, na sua percepção? Quais deles são mais úteis para o estudante hoje em dia? Você acha que, por exemplo, ter um computador caro, você ter um tablet, diferencia muito de quem, por exemplo, utiliza livro, cadernos? Na sua percepção, o que você acha que é necessário para a graduação? Eu acho que varia muito de estudante para estudante. Eu acho que não é necessário você ter exatamente um computador extremamente top, um tablet que seja muito caro. Você pode ter um mais acessível, um notebook acessível, que rode alguns programas básicos que você goste de usar durante o seu curso, mas também varia muito se você é um aluno que gosta de fazer no papel, no caderno, ter essa constância. Eu, pelo menos, sou uma aluna que prefiro mais utilizar o caderno no meu cotidiano, e assim, eu acho que dá muito bom. Depende muito mesmo do quanto você está disposto a se esforçar. E também na faculdade a gente tem acesso a livros, então os professores passam na nossa ementa livros que eles se inspiram para fazer aquela aula, então você pode procurar e acabar estudando por essa ferramenta. Eu acho que é bem suficiente para você conseguir evoluir no curso e tirar esse medinho do ciclo básico. E o mais interessante é perceber que ao longo do curso, como aqueles conteúdos que pareciam tão difíceis lá no começo, começa a fazer realmente sentido na prática ali, quando a gente vai terminando a nossa graduação. Então foi muito bom, gente. Acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas sobre esse ciclo e perdemos um pouquinho o medo que muita gente tem dele no início. E eu acho que a gente também percebeu que matérias como cálculo e física não estão ali à toa, mas sim para a gente construir uma base e lógica que todo engenheiro precisa.
Esperamos que este episódio tenha ajudado você a entender melhor como funciona o ciclo básico da engenharia química e como ele te prepara para os desafios que vêm pela frente. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e acompanhe os próximos capítulos do EQCast.